esse é o tema da nossa mensagem, um exemplo de mãe e mulher, mas tem um texto aqui que fala dos ensinamentos das mães de antigamente. Foi o meu caso. Então, o exemplo que eu vou ler aqui é a minha mãe. E provavelmente a mãe dos mais antigos aqui, também, junto comigo, ok? Então, eu estou antigo, né? Não estou sozinho, você também, alguns que riram aí, também. O fato é o seguinte, há um ensinamento das mães, né, mais antigos aqui. Então, é o seguinte, elas nos ensinaram muitas coisas. Como? Eu vou ler o texto dessa forma. Minha mãe ensinou a valorizar o sorriso. Como? Me responde de novo e eu te arrebento os dentes. Minha mãe me ensinou a retidão. Eu te ajeito, nem que seja na pancada. Minha mãe me ensinou a dar valor ao trabalho dos outros. Se você e seu irmão querem se matar, vão para fora, acabei de limpar a casa. Minha mãe me ensinou lógica e hierarquia. Porque eu digo que é assim, ponto final. Quem é que manda aqui? Minha mãe me ensinou o que é motivação. Continua chorando que eu vou te dar uma razão verdadeira para você chorar. Eu ouvi muito isso. Vamos lá. Minha mãe me ensinou a contradição. Fecha a boca e come. Minha mãe me ensinou sobre antecipação. Espera só até seu pai chegar em casa. Minha mãe me ensinou sobre paciência. Calma, quando chegarmos em casa você vai ver só. Minha mãe me ensinou a enfrentar os desafios. Olha para mim, me responda quando eu te fizer uma pergunta. Minha mãe me ensinou sobre o raciocínio lógico. Se você cair dessa árvore, vai quebrar o pescoço e eu vou te dar uma surra. Minha mãe me ensinou sobre genética. Você é igualzinho ao seu pai. Minha mãe me ensinou sobre minhas raízes. Está pensando que nasceu de uma família rica? Né? Minha mãe me ensinou sobre a sabedoria da idade. Quando você tiver a minha idade, você vai entender. Minha mãe me ensinou religião. Melhor rezar para essa mancha sair do tapete. Minha mãe me ensinou o beijo de esquimó. Se rabiscar de novo, eu esfrego o seu nariz na parede. Minha mãe me ensinou contorcionismo. Olha só essa orelha, que nojo. Né? Minha mãe me ensinou determinação. Vai ficar aí sentado até comer toda a comida. Minha mãe me ensinou habilidades como ventríloco. Não resmunga, cala essa boca e me diga o que é que você fez. Minha mãe me ensinou a escutar. Se você não abaixar o volume, eu vou aí e quebro esse rádio. Minha mãe me ensinou a ter gosto pelos estudos. Se eu for aí e você não tiver terminado essa lição, você já sabe. Minha mãe me ensinou a coordenação motora. Junta agora esses brinquedos, um por um. Minha mãe me ensinou os números. Vou contar até 10. Se esse vaso não aparecer, você sabe que vai levar uma surra. Obrigado, mãe. Eu virei gente. Amém? É isso aí. Nós viramos gente. E não tinha esse negócio de estatuto da criança, tá? A gente apanhava e a gente virou gente. Amém, queridos? Eu tenho 3 mulheres que eu quero dar um exemplo, tirar o exemplo da vida delas aqui. E eram mulheres desse tipo aqui, tá? É desse tipo aqui. E a gente vai encontrar a primeira delas em João capítulo 2. João capítulo 2, nos versos de 1 a 10, tem um episódio lindo no Evangelho de João, que fala do exemplo de Maria, a mãe de Jesus.
e eu quero ler o texto. O exemplo que eu destaco de Maria aqui é o seguinte, um exemplo para mim e para você. Ela foi um exemplo de mãe firme e com autoridade. Fale comigo, mãe firme, com autoridade. Fale comigo, firmeza e autoridade. O texto diz assim, a partir do primeiro verso do capítulo 2 de João. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado, com seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Cada metreta tinha mais ou menos 22 ou 40 litros, ok? 2 ou 3 metretas, vamos pensar numa talha de pelo menos uns 50 litros de líquido, né, de água. Mais ou menos 50 litros, poderia ser mais, poderia ser mais de 100 litros, né, se a medida que eles estivessem usando fora a de 40 litros. No verso 7, Jesus lhe disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então, lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os que serviam, os serventes, né, que haviam tirado a água, eles sabiam, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Eu chamo a sua atenção, então, para o cenário de Jesus aqui e Maria, sua mãe. Primeiro que esse foi o primeiro dos milagres registrados pelo evangelista João, e é considerado o primeiro dos milagres de Jesus mesmo, ok? Não apenas em João, mas também comparado com os evangelhos que a gente chama os evangelhos similares, ou os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. Então, esse foi o primeiro milagre de Jesus. Ele está num casamento. A sua mãe, alguns estudiosos dizem que Maria provavelmente era a organizadora de festa, ela que fazia parte desse casamento, não como convidada, ela estava servindo naquele casamento, e não apenas como alguém que servia, mas alguém que organizava a festa, por isso que ela tomou a atitude de resolver um problema. O problema chegou até ela, e ela precisava resolver esse problema. E, nesse momento, Jesus não tinha feito, ele já tinha sido batizado, estava no início do ministério, não tinha feito nenhum milagre, e nessa circunstância, chega para Maria a informação de que o vinho tinha acabado, e ela vai na direção de Jesus, e comunica a Jesus que o vinho acabou. E parece, como já dissemos até outras vezes em outras mensagens aqui, que Jesus deu uma resposta meio atravessada para Maria aqui, mas em parte é isso mesmo. Jesus, ele sempre foi muito objetivo nos seus posicionamentos, não dá para dizer, evidentemente, estudando a vida de Jesus, que ele tinha uma conduta grosseira, a não ser quando era necessário, e ele o foi muitas vezes na sua vida e no exercício do seu ministério, sempre em defesa da verdade, em defesa daquilo que era justo, em defesa daquilo que era correto. Jesus sempre foi muito claro, não precisava esconder nada de ninguém, e nem da sua mãe. E Maria
recorre a Jesus e ele responde dessa forma mesmo, de maneira estranha. Mas o que é curioso é a postura de Maria na sequência. Ela não se intimida com Jesus. E é como se ela não tivesse dado muita atenção para aquilo que Jesus respondeu para ela. É como se ela tivesse estufado o peito assim: você vai resolver esse problema, falou? É assim que funciona. Porque na nossa casa a gente tem autoridade. Mais ou menos isso que rolou. Tá? Aí Maria não deu conta do que Jesus falou e olhou para os serventes que provavelmente estavam próximos de Jesus e ela, e dá uma ordem para os serventes: façam tudo o que ele vos disser. Então ela deu ordem para os serventes e deu ordem para Jesus também. Para assim você resolve o problema. Né? E ele obedeceu. Ele obedeceu Maria. De alguma forma, Maria fez parte desse milagre. Maria que acionou Jesus. E o milagre aconteceu por causa de Maria. Foi Jesus que fez o milagre. Mas Maria é que acionou Jesus. Agora, eu quero acrescentar alguns detalhes a mais nesse milagre aqui para a tua compreensão aumentar. Entenda. Não apenas a postura de Maria, nem a postura de Jesus, o que estava acontecendo era de uma importância sem tamanho para a revelação da graça de Deus e da justiça que nós hoje experimentamos na pessoa de Jesus Cristo. Essas talhas, João diz que não eram apenas vasos, eram talhas de purificação. O que é isso? Quando vocês lembram do tanque de Betesda? Lembram do tanque de Siloé? Eram tanques de purificação ritual. O tanque de Betesda ficava a uns 40, 50 metros ao norte do muro do templo de Jerusalém. Os visitantes, antes de entrarem no templo para prestarem cultos, eles passavam no tanque e se lavavam no tanque de purificação. Isso também acontecia no tanque de Siloé. O tanque de Siloé ficava ao sul do muro do templo de Jerusalém, e os visitantes que chegavam em Jerusalém, em direção ao templo, que vinham da parte sul, passavam no tanque de Siloé e se purificavam, eram tanques de purificação. Nesse caso da festa, agora entenda, era uma purificação ritual, era a purificação que tinha todo um simbolismo de oração, porque as pessoas não podiam entrar no templo de Deus, que era considerada a casa de Deus, sujos da viagem, suados. Eles se lavavam mesmo, literalmente, e entravam limpos e purificados, não apenas da poeira, mas tinha todo um ritual que na hora da purificação, na hora deles se lavarem, eles oravam, eles buscavam a presença de Deus, porque o templo, a casa de Deus, é um lugar muito santo, e eles precisavam estar na condição correta para poderem estar ali e prestarem seus cultos. Essas talhas não eram, evidentemente, do tamanho das fontes de Siloé ou do tanque de Betesda, eram talhas menores que ficavam próximo da entrada do ambiente da festa, onde os convidados que chegavam para a festa, eles se lavavam e se purificavam. Mas não era apenas lavando a mão para poder comer, não. Era também uma purificação ritual, porque festa de casamento é uma festa muito espiritual. Festa de casamento é profecia pura. Festa de casamento profetiza o encontro da igreja com Jesus. Festa de casamento é uma profecia das bodas do Cordeiro, porque é muito espiritual. Uma festa de casamento representa sempre o noivo, Jesus Cristo, e a noiva sempre representa a igreja. Toda festa de casamento é carregada de simbolismos, de significados espirituais e proféticos associados a Jesus e à igreja e à eternidade. Era tudo muito forte, muito significativo, não era apenas uma festa.
E as pessoas, quando entravam na festa, elas precisavam se purificar nessas talhas. Eram talhas de purificação. Eles se lavavam, não apenas lavavam a mão da poeira da viagem, mas eles se purificavam. Era uma purificação ritual que acontecia através da água. Curiosamente, Jesus não pede para trazer outros jarros limpos, porque aqueles jarros, eles estavam sujos, porque as pessoas, antes de entrar na festa, tinham se lavado naqueles jarros. Amém? Então, antes de carregar os jarros de novo de água, precisaram limpar. E deu trabalho e levou tempo. Não sabemos o quanto. Mas a mobilização deve ter acontecido com muita rapidez e muita força, porque eram talhas grandes e precisavam encher, no mínimo, em cada uma delas, 50 litros de água. Então foi um corre-corre para resolver o problema. Maria que deu os comandos para resolver o problema, a grande mãe de Jesus. Ok? Ok. Então, quando encheram de água, novamente, ele transforma essa água em vinho meio que automaticamente. Agora, é curioso que ele tenha escolhido as talhas de purificação para fazer esse milagre. O vinho, na Bíblia, geralmente simboliza 3 coisas. E você precisa ter o cuidado no texto sagrado para entender o que é que o vinho naquele texto está simbolizando. No momento, em alguns textos sagrados, o vinho simboliza a alegria de Deus em nós, a alegria do Senhor na nossa vida, na vida da igreja, daqueles que têm o Espírito de Deus e estão com Jesus. No outro momento, no outro texto, este vinho pode simbolizar a própria pessoa do Espírito Santo, que na verdade é Ele em nós que nos dá a alegria de Deus, a alegria de Cristo na nossa vida. Mas em outro texto, o vinho também poderia representar o sangue de Jesus Cristo. As talhas de purificação cheias de água, de repente, encontram-se cheias de vinho, e nesse momento, eu arrisco dizer que este vinho representava o sangue. E nesse primeiro milagre de Jesus, o que ele está comunicando é que o tempo estava começando, o tempo em que o sangue de Jesus Cristo é que purificaria todo homem e toda mulher. Não mais água de maneira ritual, mas o sangue de Jesus de maneira real, dentro de nós, no nosso coração, no nosso espírito, porque só o sangue de Jesus pode purificar o nosso interior de todo o pecado. A água não purifica de pecado. Ritual, religião, religiosidade não purifica. É preciso ter uma experiência com o sangue de Jesus, pela fé. Não mais água, agora o sangue de Jesus. Esse milagre foi importante demais. Estava dando início a toda a obra do ministério de Jesus Cristo. Mas o que é curioso aqui, eu volto a apontar para Maria, é a postura de autoridade. Sabe o que eu vejo? Eu vejo Maria, e destaco 3 coisas. O primeiro exemplo que eu vejo em Maria aqui, é que ela tomou uma atitude diante da dificuldade. Ela foi a Jesus. Esse é um bom exemplo de Maria para nós. Tomou uma atitude. Não fica parada. Não fica chorando nem lamentando. Maria tomou uma atitude. Amém, queridos? A segunda coisa que eu observo em Maria aqui é que ela exerceu a sua autoridade, demonstrando que a família tinha valores e princípios de Deus. Amado, Jesus foi colocado para nascer numa família de princípios e valores. Jesus aprendeu a obediência. O que diz a palavra de Deus? Como é que Jesus aprendeu a obediência? Pelo sofrimento. Você acha que Maria não pegou pesado com Jesus? Você acha que ele nunca levou varada? De José?
carpinteiro, mão forte, pesada, tinha varinha, tinha tudo isso aí. Jesus foi colocado numa família que tinha princípio e tinha valor. Aqui em casa não. Aqui em casa você abaixa a sua bola. Porque eu sou autoridade sobre você. Você é filho e eu sou mãe. Ficou esquisito isso, né? No meu caso, eu sou o pai. Mas vocês entenderam. Você é filho e eu sou mãe. Não é você que manda, sou eu que mando. Não é você que diz como as coisas são, filho. Porque o filho precisa ser filho. E a mãe precisa ser mãe. A autoridade está com os pais. Nessa família havia princípios e valores, mas hoje a sociedade parece que vai na contramão mais do que em qualquer outro tempo da história, e dá mais trabalho educar os filhos hoje do que parece que na minha geração. Mas sabe de uma coisa, mãe? Se você não exercer a tua autoridade como mãe, você vai perder teu filho. A palavra de Deus fala assim, que honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolonguem os dias sobre a face da terra, para que tudo te vá bem. É o primeiro mandamento com promessa, diz a palavra de Deus. A promessa de longevidade está associada à honra. Quando acontece a desonra, a promessa de longevidade sai fora. Nós já ouvimos casos em que demônios argumentaram dessa forma para pessoas. Demônio falou, a palavra de Deus diz, honra teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os dias sobre a face da terra. Como você não honrou seus pais, eu vou matar você. Conhecemos essa história, do demônio ter dito isso. Filhos, aprenda a obediência, porque hoje o mundo está instigando toda a juventude a se comportar de forma rebelde. No nome de Jesus, obedece. No nome de Jesus, tenha vergonha. No nome de Jesus, não levanta a sua voz. No nome de Jesus, fique no teu lugar. Fique no teu lugar de filho, e respeite a autoridade dos seus pais. E não importa se você achar que eles estão errados, eles são teus pais. Obedeça. Amém? É assim que funciona. Mães, exerçam a sua autoridade. Se você não exercer, você vai perder seu filho. E vai perder para o mundo. Na nossa casa, a gente tem princípios e valores. Aqui é assim que funciona. Jovens, obedeçam seus pais. Isso honra a Deus. Se ele disser não, é não. Se disser sim, é sim. Essa é a vontade de Deus. Nós temos princípios. Na casa do servo de Deus tem princípios e tem valores. Porque uma casa tem que ter princípios. Jesus, pelo Deus Pai, foi colocado numa família que tinha princípios. E que a mãe, mesmo sendo Jesus, exerceu autoridade. Você acha que Maria não sabia quem era Jesus? Lembra o anjo quando falou com ela? Antes da concepção, ela sabia muito bem quem era seu filho. Ela sabia que ele seria o Salvador. Não tinha uma dimensão total de toda a obra. Não tinha, estava no começo, isso é verdade. Mas ela sabia que ele era o Messias, ela sabia que ele era o Salvador, ele era o Senhor de Israel, ele era o Rei esperado das nações, ela sabia que ele seria o Senhor dos senhores, já era desde a eternidade. Maria sabia dessas coisas. Mas abaixa a sua bola e me obedece, que na nossa família tem princípio e valor. Amém, queridos? Estou pregando para quem? Para a mãe ou para filho? O papai, né? Pai também tem nesse negócio. Amém, queridos?
E o terceiro exemplo que eu destaco com Maria é: o filho obedeceu e fez bem feito. Aqui não tem serviço meia boca, não. Aqui não tem serviço meia boca. Se é para obedecer, obedece direito. Se é para fazer, mesmo não querendo, vai fazer e vai fazer o melhor que você puder. Porque na nossa casa a gente não faz trabalho meia boca. A gente não faz de qualquer jeito. Se é para estudar, vamos estudar. Se é para trabalhar, vamos trabalhar e trabalhar direito. Amém, queridos? Se é para tocar, vai estudar para tocar. Se é para ensinar, vai estudar para ensinar direito. Se é para ser funcionário público, seja o melhor funcionário público que você puder ser. Se é para ser empresário, seja o empresário mais honesto e mais respeitável que você puder ser. Se for para ser professor, independente do salário que ganha, seja o professor mais honrado que você possa ser. Se é para ser professor, saiba que você não vai ser rico. O será se Deus abrir o céu sobre a tua vida, sem problema, isso pode acontecer. Agora seja o melhor professor, tocando as gerações, marcando o coração da nova geração, com honra, com justiça, com verdade, com honestidade, com dignidade. Amém, queridos? Se é para fazer, faça bem feito. Amém, queridos? Faça bem feito, é assim que funciona. Se é para bater um prego, bata um prego como ninguém. Eu tenho mais 2 exemplos. O segundo exemplo é o exemplo da mulher intercessora. É de Maria, irmã de Lara, de Marta, que está em João capítulo 11. Maria, irmã de Marta, acontece algo tremendo nesse encontro de Jesus com Maria. Lázaro já morreu e Jesus demorou para chegar lá, em Betânia, onde eles moravam. E no caminho de Betânia, Marta fica sabendo que Jesus estava indo para lá. Ela se antecipa, vai até Jesus. E em João capítulo 11, verso 21, ela se aproxima de Jesus bem antes de Betânia, e ela fala uma frase para Jesus, que está no verso 21 do capítulo 11 de João, que é assim: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. E começa um diálogo muito importante entre Marta e Jesus, em que Jesus tem a oportunidade de estabelecer um princípio doutrinal a respeito da ressurreição dos mortos, que está no verso 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Ele perguntando para Marta. E Jesus seguiu. E Marta, de repente, sai de cena, e alguém avisa Maria que Jesus estava a caminho de Betânia. Aí a narrativa de João, a partir do verso 28, diz assim: tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. E lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma coisa que Marta falou. Ele repete a mesma frase. Ela repete a mesma frase. Mas há uma diferença. O que aconteceu na sequência foi muito diferente do que aconteceu com Marta. Olha o que aconteceu na sequência. Jesus, vendo-a chorar,
E bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se e perguntou: onde o sepultaram? Ele já se moveu para o milagre. Qual é a diferença de Marta e Maria? Não dá para explicitar e ser muito, muito objetivo, mas o texto nos permite supor algumas coisas. Logo depois que Marta encontra Jesus, começa um diálogo teológico. Parece que Marta estava meio que reclamando. Isso não mexe com o coração de Jesus. Isso não mexe com a índole de Jesus. Mas quando Maria faz a mesma colocação, o tom é diferente e imediatamente o coração de Jesus é tocado. E na sequência ele se move na direção do milagre. As duas declararam a mesma frase. A diferença é que Maria, comparado com todos os demais textos do Novo Testamento que falam de Maria e da postura dela diante de Jesus, que ela ficava aos pés de Jesus, antes de falar, ela se lançou aos pés. Postura de quebrantamento, postura de humildade, postura de reverência, postura de adoração, e faz a declaração. Marta chegou chegando, já chegou provavelmente falando andando. Maria se lança ao chão, se lança aos pés. Aí ela faz a declaração. Por causa disso, a declaração de Maria soou como uma intercessão de um coração quebrantado e contrito. Diante disso, o texto diz que Jesus agitou-se no espírito e se moveu para o milagre. Faz toda a diferença a nossa postura. Essa mulher me ensina pelo menos 3 coisas. Quem fica aos pés, ganha o coração. Preciso explicar? Segundo, intercedeu ao invés de reclamar. Amém? Preciso explicar? Não. Terceiro, moveu Jesus para fazer um milagre. Você precisa de milagre? Precisa de milagres na sua vida? A tua postura vai contar muito. Você pode até entrar em debates teológicos com Jesus, mesmo sabendo que não vai ganhar nenhum. Ou então você pode se lançar aos pés, quebrantado, humilde, com coração obediente, arrependido, se for preciso. Isso vai mover o coração de Jesus. Amém? O terceiro exemplo que eu dou é de uma tal Maria, que é conhecida como Maria Madalena. E alguns estudiosos até sugerem que a Maria Madalena é a mesma Maria, irmã de Lázaro, mas nós não temos certeza disso. Comentei isso, mas nem importa tanto. O fato que tem uma Maria Madalena aqui no capítulo 20 de João, e o exemplo que ela nos dá é o exemplo de uma mulher que amava Jesus. Jesus ressuscitou, ele morreu, aliás, na sexta-feira à noite, ele ficou no túmulo no sábado todo. Na madrugada de domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de Jesus. Chegando lá, encontrou-lhe vazio. E assim que encontrou o sepulcro vazio, ela toma uma atitude de avisar os discípulos. E ela vai na direção dos discípulos e avisa Pedro e João. Pedro e João, diante da informação, saem correndo na direção do túmulo,
muito mais rápido que Maria Madalena. E Maria Madalena parece que volta para o túmulo também, chega depois. E assim acontece um momento muito especial em que Pedro e João veem o túmulo vazio, eles veem os lençóis mortuários de Jesus, veem também o sudário, aquele lenço que fica na cabeça, todo dobrado, arrumado cuidadosamente, próximo ao lenço, ao lençol mortuário de Jesus, mas Jesus não estava lá. Quando os discípulos veem aquilo, eles ficam em polvorosa e voltam para a cidade para avisar os demais discípulos. Nesse interim, Maria Madalena chega e se coloca diante do túmulo novamente. E quando ela chega diante do túmulo, acontece algo muito interessante que está registrado a partir do verso 11 de João capítulo 20, que diz assim o texto: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo. Os discípulos foram avisar os outros. Aí Maria chegou, e lá ela permanecia, como chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco. Os discípulos não viram os anjos. Maria Madalena viu. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, levantou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Como assim? Imagina Jesus, um cara forte, filho de marceneiro, filho de trabalhador braçal. Supondo que ele tivesse uns 80, 90 quilos, o corpo de Jesus tivesse lá seus 80, 90 quilos. Maria Madalena, me fala onde está, eu vou pegar ele e vou levar. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Reconhecendo Jesus, recomendou-lhe Jesus para Maria, no verso 17: não me detenhas. Eu não sei porque Jesus falou isso aqui, provavelmente ela já tinha se lançado para cima de Jesus, assim como aos pés. Não me detenhas, ela devia estar segurando pelo menos os pés de Jesus, aqui. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. As 3 lições que eu destaco de Maria Madalena: primeira, ela guardou a alma da agitação. Imagina, os 2 discípulos viram aquela situação toda, Jesus não estava no túmulo, eles chegaram correndo e voltaram e saíram correndo também. Maria Madalena foi de madrugada, viu o túmulo vazio, avisou os discípulos, depois voltou. Os discípulos vieram correndo, voltaram correndo, mas ela parou. Diante da situação, ela guardou o coração e não permitiu que a sua alma se agitasse. E parou para esperar e chorar. Pela fé, provavelmente, na presença de Jesus, ou no lugar onde Jesus estaria, ou estava da última vez. Mas o que me chama a atenção é que todo mundo correndo, ela para e fica próximo do túmulo. E ali eu vou chorar, e ali eu vou ter saudades do meu Senhor.
E porque ela ficou ali, guardou a alma da agitação. Amém, amados? Guardou a alma da agitação. Cá para nós, a gente vive num tempo em que a nossa alma é instigada à agitação. Acelerado. Tudo é fast food. Tudo é rápido. Quanto mais rápido, melhor. 1 mega de internet já não resolve. 2 megas de internet não está dando. 5 megas de internet já não está me satisfazendo. 30, 60, 100 megas. Se inventarem 1 giga de internet, eu vou contratar. Porque eu já não tenho mais tempo nem paciência para aguardar nem esperar nada. O mundo acelera a gente. Se o diabo conseguir fazer a gente acelerar na velocidade que ele quer e que o mundo quer, a gente já não consegue mais orar? A gente já não consegue mais ler a Bíblia? A gente já não consegue mais esperar os milagres? A gente já não consegue mais esperar Deus? Maria Madalena me ensina a esperar, a aguardar, a não permitir agitar a alma. Amém, queridos? Amém. Segunda lição, ficou aguardando. Tem momento, amado, que você vai ter que esperar Deus. Deus nos responde sim, mas do jeito dele e no seu tempo. Ele é Deus. Ele é Deus. Terceira lição. Porque guardou a sua alma da agitação, porque ficou esperando, foi socorrida por anjos e por Jesus. Nem os discípulos viram os anjos e menos ainda Jesus. Tempos depois, Jesus aparece no meio dos discípulos, diz a narrativa de João. Mas essa mulher, Jesus apareceu para ela antes, só porque ela estava esperando Jesus. De alguma forma ela estava esperando. O texto não diz claramente, mas ela estava lá. Talvez essas 3 mulheres nos ensinem, essas 3 lições. Me permita resumir. Exemplo de mãe e mulher. Pode seguir para conclusão isso. Exemplo de mãe e mulher. Ser firme e exercer autoridade. As mães, e também homens, que exercem autoridade, são firmes na vida e no exercício da sua autoridade, de maneira correta, de maneira justa, vão experimentar milagres e transformação. Foi isso que Maria provou. Amém? Ela exerceu a autoridade e ficou firme nos valores que eram corretos. O que ela experimentou? Milagre e transformação. Maria foi intercessora. O que ela experimentou? O mover de Deus e milagre também. O seu irmão ressuscitou. E Maria Madalena, ela amou a Jesus. Ela esteve tempo com ele, esperou Jesus, chorando por Jesus. O que ela experimentou? O sobrenatural e consolo. Talvez o exemplo dessas 3 mulheres sirva para todos nós, não só para as mães. A necessidade de sermos firmes e exercermos a nossa autoridade, de sermos intercessores e de amarmos mais a Jesus. Amado, esses exemplos devem confrontar a nossa vida. E nós temos que avaliar se temos coisas a mudar. Essa palavra só vai ter sentido para todos nós se ela confrontar a nossa vida.
E o resultado desse confronto tem que ser mudança. De repente, eu preciso buscar a Deus para ser mais firme na educação dos meus filhos e na postura que a gente tem na vida. Amém? De repente, essa palavra deve nos instigar a estarmos mais aos pés de Jesus e sermos intercessores a favor dos nossos filhos, da nossa família, das pessoas. Deus vai se mover. Deus vai se mover. E essa palavra deve também instigar a gente a amar mais Jesus, passar tempo com Jesus. Não dá para amar sem relacionamento, e não dá para se relacionar sem dedicar tempo. Se a correria da vida está te fazendo parar de orar, parar de ler a Bíblia, e você já não tem tempo para Deus, cada vez mais se afastaria do sobrenatural, do consolo, dos milagres, das provisões de Deus. A gente tem que ter tempo com Jesus.